O turismo acredita que será um dos primeiros setores a sentir os efeitos daquilo que é o coronavírus? Para nós, o setor do turismo representava, de acordo com dados do INE de 2016-17, 13,7%, quase 14% da economia portuguesa. E, portanto, é de facto um setor fundamental, estratégico para Portugal e que vamos ver quão vai ser afetado em termos de profundidade e de tempo. Não é? Recentemente houve um estudo de uma consultora internacional que apresentava 3 cenários, um que no fundo ocupava 2 trimestres de 2020, outro um cenário intermédio que ia até final de agosto de 2020 e o terceiro, o pior cenário, que é afetar a atividade mundial até novembro de 2020. Se usarmos o cenário intermédio apanha, portanto, em cima, o nosso trimestre de ouro do turismo, que é junho, julho e agosto. Portanto, eu diria que o turismo vai ser muito provavelmente bastante impactado. Não é proporcional, porque não podemos fazer 8 meses em 12, é esse o impacto na atividade turística. Não, porque a proporção de junho, julho e agosto na totalidade do ano é muito mais pesada, pelo que eu acho que vai acontecer um sério precalço na atividade turística durante 2020. E depois não é só na atividade turística, é toda a atividade que está associada e não só esta atividade, porque de facto muito mais atividades estão a travar. O António Saraiva da CIP referia exatamente esses 3 setores, calçado, têxtil e automóvel. Como é que estas 3 áreas podem, de certa forma, tentar antever o que possa estar a chegar? Não é fácil, as empresas têm ciclos de produção, ciclos de venda, de moda, etc., anteciparem uma alteração daquilo que são os próprios ciclos naturais. Quer dizer, quem está a fazer moda de verão não pode estar a vender moda de verão para o inverno, quer dizer, não faz sentido. Não sei se isto é possível imaginar um mundo que adia um ano a moda. Quer dizer, não sei se isto faz algum sentido. Eu tenho alguma dificuldade em imaginar este mundo, mas às tantas, nós, se calhar, até podemos ser, de alguma forma, surpreendidos por nós. Os seres humanos têm uma capacidade extraordinária e, neste momento, eu noto que há uma grande diferença nos comportamentos. E portanto, eu tenho muita dificuldade em antecipar o que é que nós podemos fazer. Agora, há uma coisa que é certa. Um dia, por muito que nós não queiremos modificar os nossos padrões de atuação, nós vamos ser confrontados com a necessidade de alterar. Ou de produzir, ou de comprar, porque não nos podemos mover, ou porque, por uma razão ou outra, nos quebram as cadeias de fornecimento. E nessa altura podemos dizer, bom, tem que mudar. Agora, há uma dificuldade adicional. Normalmente, nas cadeias de produção-consumo, passando por todos os elos da distribuição, fechar estas cadeias de forma não imediata e não global, não planeada, quer dizer, fecha tudo para já e depois reabre tudo ao mesmo tempo, coisa que é impossível, particularmente quando temos ainda por cima coisas que começam num país e acabam noutro. O que temos é um sistema que é diferente, abrir uma torneira e fechar uma torneira e abrir uma torneira. Nós temos aqui um efeito adicional que é, mesmo que as coisas voltem à normalidade a muito breve trecho, é muito possível que algumas cadeias tenham sido de tal modo perturbadas que durante um período de tempo ainda se note dificuldades. E isso tem impacto também ao nível daquilo que é o rendimento e por aí o emprego, etc. Falava até há pouco que esta crise do coronavírus deixava vir ao de cima aquilo que poderá ser uma dependência face aos mercados internacionais, a uma globalização que foi alimentada durante décadas. É verdade. Quer dizer, se há coisas que nós não podemos mudar, que é onde está a matéria-prima, o petróleo, onde está o zinco, onde estiverem as matérias-primas propriamente ditas, isso não podemos mudar, mas podemos mudar os locais de produção. E, de facto, aquilo que nós temos estado a criar é um mundo de uma grande dependência focada num objetivo, que é, vamos aumentar a eficiência, portanto, produzir mais quantidade a menor custo. E localizamos a produção nesse local. Para quê? No fundo, para privilegiar a disponibilidade de bens e, portanto, o usufruto de bens produzidos pela sociedade a mais gente. Agora, qual é o problema disto? É que criamos demasiada dependência uns dos outros.
portanto, estes mecanismos funcionam muito bem se temos uma grande, digamos, uma estabilidade. Aliás, note que as próprias cadeias de produção-consumo levaram à otimização na redução daquilo que é os estoques, não é? E, portanto, nós até aumentámos mais a dependência e criámos mais insegurança ao reduzir estoques no caminho, porque estoques significava custo. Todos os modelos foram sempre muito desenvolvidos na redução do custo para baixar o preço e tornar os bens mais acessíveis. Para, em vez de termos 3 camisas, termos 4, em vez de termos 5 casacos, termos 6, etc. A ideia tem sido muito voltada para esse modelo. E a pergunta é se esse modelo é o mais seguro. Porque agora percebemos que, se calhar, há situações onde esta excessiva dependência põe em causa este modelo. Será preferível eu ter menos quantidade e, portanto, pagando mais por unidade e menos eficiência, mas ter um pouco mais de segurança na relocalização dos centros de produção? É uma pergunta que eu coloco e eu acho que é o momento certo de se ver ou rever esta estratégia. Portanto, é também aqui um momento em que toda esta crise faz questionar aquilo que é o modelo implementado ao longo das últimas décadas. É um bocadinho, porque é pensar o que é que dá a sustentabilidade do negócio no longo prazo. É que a sustentabilidade no negócio no longo prazo pode não ser vender mais a baixo preço, mas é manter mais tempo e mais seguro, mesmo perante situações de crise, a possibilidade de fornecimento e de venda. Acredita também que há setores que conseguirão dar uma resposta mais rápida a esta situação, portugueses, e se sim, quais? Bom, eu acho que os setores que estão mais habilitados e mais apetrechados com o processo da digitalização serão seguramente aqueles que mais facilmente podem dar o salto. Eu dou um exemplo da educação. Nós assistimos, pela primeira vez em Portugal, o sistema do ensino superior a ser fechado. Portanto, as universidades começaram a fechar, por decisão própria, as suas aulas, os seus eventos e as suas aulas, mas abrindo espaço para uma nova forma de fazer chegar a formação, que é através da forma digital. E porquê? Porque estão todos equipados. Todos os professores do ensino superior têm seguramente um equipamento, se não 2 ou 3 ou 4, onde podem pegar naquilo e dar uma aula. Ou gravar a aula, porque digamos, ao vivo, os fluxos, a capacidade é capaz de ser muito difícil, mas podemos gravar as aulas e os alunos podem beber as aulas, podem depois levantar questões diferidas e receber respostas diferidas, isto é, temos um exemplo de um setor que, com alguma facilidade, pode ter uma forma diferente de fazer. Já até existia e até havia universidades que estavam a desenvolver esses mecanismos. Agora, de repente, foi uma entrada forçada num novo canal de distribuição daquilo que são os seus serviços, não é? Os seus produtos. Isto porquê? Porquê é que é possível? Porque estão todos equipados. Toda a gente tem, toda a gente sabe fazer, é fácil as pessoas estão muito habilitadas, são pessoas com elevado conhecimento, muito capacitadas para, com muita facilidade, apesar de nunca terem trabalhado com um determinado tipo de programas, entram, começam a testar, passado 5 ou 10 minutos, estão a fazer uma coisa que é uma boa peça de formação, sem nunca terem feito. É um exemplo. Portanto, empresas ou setores que estão afastados da digitalização serão muito mais interceptados por esta ruptura, que é uma ruptura física. E, portanto, eu diria que todas as empresas que tiverem apostado ou que tenham apostado no digital e na formação, na capacitação dos seus colaboradores, é que não interessa só isto. E mais na área dos serviços. Os serviços, porque os bens têm sempre a dificuldade de toque, posse, aquisição. Mas podemos usar a compra por via digital e, portanto, temos sempre a alternativa. Agora, a empresa tem um site onde é possível comprar digitalmente? Não tem, já está, já acabou. Portanto, essa empresa fechou. Uma empresa que tenha, por exemplo, um pequeno retalhista, que tenha 2 ou 3 lojas, não tem um site onde possa vender os produtos, quando fechar as lojas, acabou a sua atividade. Uma empresa que tenha o seu site, que faz vendas online, pode fechar as lojas, continuar a vender online. Pode não vender a mesma quantidade, mas pode, de repente, até não só vender o que já vendia, mas ainda vende mais, porque algumas das pessoas, não é, podem agora encomendar via online. Não faziam, porque tinham um hábito, etc., mas têm a possibilidade de... Portanto, quem mais fez, capacitou e pôde preparar-se para a revolução digital,
mais facilmente hoje pode dar o salto e compensar aquilo que pode ser uma quebra grande na sua atividade.